Eu reconheci aquele carro antes mesmo de ler a placa. Ele não deveria estar ali. Quando mostrei o detalhe que só o verdadeiro dono conhecia, o sorriso do proprietário desapareceu e o rosto dele ficou completamente pálido. Eu estava dentro de uma concessionária de alto padrão, em uma manhã comum dessas em que a gente sai de casa, achando que nada vai acontecer. Fui acompanhando um conhecido do meu marido, alguém com quem ele insistiu que eu fosse apenas para distrair a cabeça. 3 anos tinham se passado desde a morte dos meus pais, e ele repetia que eu precisava sair, mas ver outras coisas parar de viver, presa àquele luto. Eu não queria ir, mas fui. Assim que entrei, senti aquele cheiro típico de carro novo, misturado com couro caro e ar-condicionado forte demais. Tudo era limpo, silencioso, organizado. Pessoas bem vestidas, vendedores sorrindo, com aquela cordialidade treinada. Um lugar que transmite segurança, sucesso, controle. E foi ali no fundo do salão, parcialmente afastado das luzes principais, que eu vi o carro. Meu coração simplesmente parou por um segundo. Não foi emoção exagerada, foi físico. Um vazio no peito seguido de um frio que desceu pela espinha. Era um Porsche antigo preto impecável, polido demais para algo que oficialmente não existia mais. Eu conhecia aquele carro como conhecia a minha própria casa. Cada linha, cada curva, o desenho dos faróis, o brilho discreto do emblema. Aquele carro tinha feito parte da minha vida por décadas. Foi nele que meu pai me ensinou a dirigir. Foi nele que viajamos em família incontáveis vezes. Foi nele que meus pais morreram. Ou pelo menos foi isso que me disseram. Me aproximei devagar, sentindo as pernas pesadas. Toquei a lateral com a ponta dos dedos. O metal estava frio real. Nada ali parecia uma réplica ou coincidência. Eu respirei fundo e fui até o dono da concessionária, um homem de terno escuro, postura confiante, sorriso fácil. Senhor, eu disse com a voz mais firme do que eu esperava, esse carro é meu. É o carro que desapareceu há 3 anos. Ele me olhou por um segundo e caiu na risada. Riu alto como se eu tivesse contado uma piada de mau gosto. Disse algo sobre confusão, sobre eu estar enganada, sobre carros parecidos existirem aos montes. Virou o rosto já pronto para me ignorar. Foi ali que eu entendi uma coisa importante: ninguém me levaria a sério. E tudo bem, eu não estava ali para convencer ninguém naquele momento. Mas quando eu abri a porta do motorista e pressionei discretamente um ponto específico atrás do painel, algo que só 2 pessoas no mundo sabiam, o riso dele morreu. O compartimento secreto se abriu com um clique seco. E o rosto do homem perdeu toda a cor. Naquele segundo eu não senti triunfo, senti medo. Porque se aquele carro estava ali, então tudo o que eu vivi nos últimos 3 anos tinha sido uma mentira. Voltei para casa em silêncio. Meu marido dirigia como sempre, concentrado, tranquilo, com aquela postura de quem acredita ter tudo sob controle. Ele falava sobre coisas banais, sobre trabalho, sobre compromissos do fim de semana. Eu respondia com monossílabos. Por dentro, minha cabeça não parava. A versão oficial sempre foi clara. Meus pais sofreram um acidente grave na estrada. O carro pegou fogo, não sobrou nada. A polícia concluiu o caso rapidamente. O seguro foi pago. O luto começou. Eu nunca vi o carro, nunca vi fotos, nunca vi restos. Meu marido dizia que era melhor assim, que eu ficaria traumatizada. Na época eu acreditei, eu confiava nele. Mas agora aquele carro estava intacto, brilhando sob luzes artificiais, sendo tratado como mercadoria de luxo. Chegamos em casa. Ele estacionou, desligou o motor e me olhou com atenção. Você ficou estranha hoje, disse com aquele tom calmo que sempre usava quando queria parecer preocupado. Cansada, respondi. Ele se aproximou, tocou meu rosto como quem verifica a temperatura de uma criança. Disse que eu precisava descansar, que estava me esforçando demais, que o médico tinha falado sobre crises emocionais tardias. Eu assenti, sorri. Fiz exatamente o que ele esperava. Naquela noite, quase não dormi.
Fiquei deitada olhando para o teto, revivendo cada detalhe do dia. O carro, o riso do dono da concessionária, o silêncio repentino, o olhar do meu marido enquanto eu observava aquele veículo. Ele não parecia surpreso, parecia atento. Como quem observa algo que pode sair do controle. Na manhã seguinte fiz o que sempre fiz, café, rotina, silêncio. Meu marido saiu cedo para o trabalho, disse que tinha reuniões importantes, beijou minha testa antes de sair como sempre. Esperei alguns minutos depois que o carro dele desapareceu na rua. Levantei com calma. Fui até o quarto onde guardava coisas antigas, documentos que eu nunca mais tinha tocado desde a morte dos meus pais. Abri uma caixa que pertencia à minha mãe. Dentro, fotos, cartas pequenos, objetos sem valor financeiro, mas carregados de memória. No fundo, envolto em um pano já amarelado, estava algo que eu não via havia anos. Um broche antigo em forma de flor. Minha mãe me contou uma vez, quase em tom de brincadeira, que aquele broche escondia algo. Um segredo pequeno, mas importante. Disse que se um dia eu precisasse, era só lembrar. Com as mãos trêmulas, pressionei uma das pétalas. Um pequeno compartimento se abriu. Dentro uma chave, pequena, antiga, com um símbolo gravado no metal. Um símbolo que eu reconheceria em qualquer lugar. A chave reserva do Porsche. Eu sentei na cama, segurando aquilo como se fosse uma prova viva de que eu não estava enlouquecendo. Meu coração batia forte, mas pela primeira vez em muito tempo, minha mente estava clara. Se aquele carro ainda existia, se aquela chave ainda fazia sentido, então alguém tinha mentido, e não foi um estranho. Naquele momento eu tomei uma decisão silenciosa. Eu não iria confrontar, não iria acusar, não iria chorar. Eu iria observar. Porque a verdade, quando é grande demais, não precisa ser arrancada à força. Ela acaba se revelando sozinha, desde que você saiba esperar. E eu sabia. Nos dias seguintes, eu aprendi a viver de um jeito novo. Por fora, tudo parecia igual. Por dentro, eu já não era a mesma mulher. Eu acordei cedo, todas as manhãs, preparei o café, organizei a casa, respondi mensagens, cumpri compromissos. Meu marido continuava gentil, atento, quase cuidadoso demais. Perguntava se eu estava bem, se precisava de algo, se queria sair para almoçar fora. Fazia questão de parecer presente. E eu deixava. Porque quando alguém acredita que você está frágil, baixa a guarda. E isso é perigoso para quem mente. Passei a observar pequenos detalhes que antes eu ignorava. O horário em que ele saía, as ligações que atendia fora de casa, o jeito como escondia o celular ao perceber minha presença. Não era nada escancarado, era sutil. Mas depois do que eu tinha visto na concessionária, nada mais parecia irrelevante. Uma tarde, enquanto ele tomava banho, o telefone dele vibrou sobre a bancada do banheiro. Não era costume meu mexer nas coisas dele, nunca tinha sido. Mas naquele momento eu não senti culpa, senti necessidade. A mensagem era curta, direta, sem emojis, sem intimidade aparente. Já está tudo resolvido, o carro continua seguro, ninguém desconfia. Não havia nome salvo, apenas um número. Meu estômago revirou, mas eu não fiz nada, não respondi, não tirei foto, apenas memorize. Coloquei o telefone exatamente no mesmo lugar e saí do banheiro antes que ele percebesse qualquer coisa. Naquela noite, durante o jantar, ele comentou casualmente que viajaria no fim de semana para resolver assuntos pendentes. Falou com naturalidade, como se fosse algo corriqueiro. Eu sorri, disse que tudo bem. Por dentro eu sabia que aquele carro não estava parado, estava sendo escondido. No dia seguinte, liguei para alguém que eu não via havia anos. Um advogado antigo da família, amigo do meu pai. Um homem discreto, sério, que sempre foi mais observador do que falante. Contei apenas o essencial. Não falei de suspeitas, não fiz acusações. Apenas disse que precisava rever documentos antigos. Ele não fez perguntas, apenas disse que me esperaria no escritório. Sentar naquela sala foi como voltar no tempo. Pastas organizadas, móveis antigos, cheiro de papel e café forte.
Ele ouviu tudo com atenção, sem me interromper. Quando terminei, ele respirou fundo e disse algo que me gelou por dentro. Você não é a primeira pessoa a sentir que algo não fecha depois de um acidente mal explicado. Ele abriu uma gaveta e colocou sobre a mesa alguns papéis, relatórios antigos, cópias de processos. Nada conclusivo, mas suficiente para mostrar que o caso dos meus pais tinha sido encerrado rápido demais. Na época, houve pressão para concluir logo, ele disse com cuidado. Pressão financeira. Eu entendi sem que ele precisasse explicar. Voltei para casa com uma sensação estranha. Não era desespero, era lucidez, uma clareza fria que eu nunca tinha experimentado antes. Naquela noite, meu marido chegou tarde, disse que estava cansado, evitou conversa, foi direto para o quarto. Eu fiquei na sala fingindo assistir televisão enquanto ouvia o som do banho, depois o silêncio. Esperei. Quando ele adormeceu, fui até o escritório da casa. Um cômodo que ele raramente trancava, talvez por confiar demais. Abri gavetas, pastas, caixas. Nada óbvio, mas no fundo de um armário encontrei uma pasta diferente, sem identificação. Dentro, contratos, transferências bancárias, valores altos, repetidos, sempre para a mesma empresa, um nome que eu nunca tinha ouvido. Fotografei tudo com calma, sem pressa, sem tremor. Naquele momento eu não sentia ódio, sentia controle. No sábado ele viajou. Disse que voltaria no domingo à noite. Assim que o carro dele saiu da garagem, eu fiz algo que nunca tinha feito sozinha. Peguei um táxi e voltei à concessionária. O mesmo lugar, o mesmo brilho artificial, mas o carro não estava mais lá. Fingi interesse em outro veículo. Conversei com um vendedor diferente. Perguntei casualmente sobre o Porsche antigo que eu tinha visto dias antes. Ele hesitou, olhou ao redor, disse em voz baixa que aquele carro não estava mais disponível, que tinha sido transferido para outro local. Para onde? Perguntei. Ele deu de ombros, disse que não sabia, mas o olhar dele dizia outra coisa. Antes de sair, passei discretamente pelo local onde o carro havia ficado. A marca no chão ainda estava ali. O mesmo cheiro leve de óleo antigo. Pequenos detalhes que só quem presta atenção percebe. Voltei para casa com uma certeza incômoda. Aquilo não era apenas sobre um carro. Era sobre algo que precisava desaparecer. Na madrugada de domingo, acordei com o barulho do portão. Meu marido tinha voltado mais cedo do que o previsto. Entrei em pânico por um segundo, não por medo, mas por cálculo. Ajustei a respiração. Voltei para a cama. Fingi dormir. Ele entrou no quarto em silêncio. Ficou parado por alguns segundos. Eu sentia o olhar dele sobre mim. Depois se deitou. No escuro, ele sussurrou. Está tudo bem? Está, respondi com a voz baixa e calma. Mas nada estava. Na manhã seguinte, enquanto ele tomava café distraído, comentou que talvez fosse bom eu voltar ao médico. Disse que eu andava distante, quieta demais, que estava preocupado. Era uma ameaça disfarçada de cuidado. Eu sorri, disse que marcaria consulta. E marquei. Mas não com um médico. Com alguém que sabia ouvir. Naquele dia eu entendi algo essencial. O silêncio pode proteger mentirosos, mas também pode desmontá-los se usado com precisão. E eu estava aprendendo a usar o meu. Há um momento específico em que a desconfiança deixa de ser um sentimento e se transforma em direção. Para mim, esse momento veio numa terça-feira comum, dessas em que nada parece digno de nota. O sol entrou pela janela da cozinha, iluminei a casa como sempre preparei o café e ouvi meu marido sair para o trabalho com o mesmo beijo automático na testa. O mesmo se cuida, o mesmo tom. Assim que a porta se fechou, eu não senti alívio, senti foco. Peguei a pasta com as fotos dos documentos que eu havia encontrado no escritório. Transferências, datas, valores altos demais para simples consultorias. Tudo apontava para um fluxo constante de dinheiro. Não era algo pontual, era um hábito. Liguei novamente para o advogado antigo da família, pedi para encontrá-lo fora do escritório em um café discreto, longe de olhares conhecidos. Ele concordou sem hesitar.
Quando coloquei os papéis sobre a mesa, ele não demonstrou surpresa, apenas ficou sério. Isso explica muita coisa, disse depois de alguns minutos em silêncio. Essas empresas são usadas com frequência para mascarar patrimônio. E o curioso, ele fez uma pausa, é que algumas movimentações começaram logo depois da morte dos seus pais. Aquilo não doeu, confirmou. Ele me explicou com calma como funcionavam esse tipo de esquemas no Brasil. Nada cinematográfico, nada exagerado. Apenas gente inteligente usando brechas, influência e silêncio. Você precisa ter cuidado, ele acrescentou. Pessoas que constroem isso não gostam de perguntas. Eu já sabia. Saí daquele encontro com uma lista mental clara, não agir rápido, não confrontar, não demonstrar urgência. Em casa passei a prestar atenção em outra coisa, o comportamento do meu marido quando falava sobre dinheiro. Antes ele sempre foi aberto, quase orgulhoso da própria estabilidade. Agora desviava, mudava de assunto, minimizava. Numa noite, durante o jantar, ele comentou que talvez fosse bom vendermos alguns bens no futuro. Para simplificar, disse, olhou para mim como quem testa uma reação. Eu mastiguei devagar, assenti. Disse que poderíamos conversar depois. Vi o alívio no rosto dele, e isso me assustou mais do que qualquer agressividade. Na sexta-feira daquela semana, algo diferente aconteceu. Recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi por impulso. A senhora esteve recentemente em uma concessionária específica, disse uma voz masculina baixa, controlada. É melhor não voltar lá. Não era ameaça explícita, era aviso. Perguntei quem era. A ligação caiu. Fiquei alguns segundos com o telefone na mão, sentindo o peso real da situação. Não era mais apenas suspeita doméstica. Eu tinha atravessado uma linha invisível. Naquela noite, meu marido chegou em casa mais tarde. Estava inquieto. Andava pela sala enquanto falava de coisas desconexas. Perguntou se alguém tinha me ligado, se eu tinha saído. Neguei tudo. Ele me observou com atenção, não com carinho, com cálculo. Dormimos lado a lado, mas havia quilômetros entre nós. No sábado, decidi fazer algo simples, mas revelador. Liguei para a seguradora antiga dos meus pais. Disse que estava organizando documentos antigos. Pedi informações sobre o sinistro do carro. Usei o tom correto, educado, prático, sem emoção. Depois de algumas transferências, uma atendente me disse algo que ninguém nunca tinha me dito. Consta aqui que o veículo não foi oficialmente leiloado nem descartado. O processo foi encerrado administrativamente. Administrativamente. A palavra ficou ecoando. Agradeci. Desliguei. Sentei no sofá e fiquei ali em silêncio absoluto, olhando para a parede. Tudo estava se encaixando. Não como uma explosão, mas como peças sendo empurradas lentamente para o lugar certo. Na tarde de domingo, meu marido sugeriu um almoço fora. Disse que estávamos distantes demais. Escolheu um restaurante conhecido frequentado por casais maduros, famílias gente comum. Durante o almoço, ele falou sobre planos, viagens futuras, investimentos, falou sobre seguir em frente, usou essa expressão várias vezes. Eu ouvi tudo com atenção. Em determinado momento, ele tocou minha mão e disse: "Você confia em mim, não confia?" Não respondi de imediato. Olhei nos olhos dele. Vi algo que nunca tinha visto antes: medo. Confiança é construída, respondi com calma, não exigida. Ele desviou o olhar. Naquela noite, quando voltamos para casa, ele foi direto para o banho. O celular ficou na sala. Vibrou 2 vezes. O mesmo número sem nome. Eu não toquei, não precisava mais. Horas depois, enquanto ele dormia, levantei devagar e fui até o quarto de hóspedes. Lá, em uma gaveta antiga, encontrei algo que meu pai sempre manteve separado, uma cópia autenticada de documentos antigos, entre eles uma versão preliminar do testamento. Não era o documento final, mas havia anotações à mão, observações, alertas. Um deles dizia apenas: "Se algo acontecer, não confiem em decisões rápidas." Eu fechei os olhos por um instante. Meu pai sabia.
Voltei para o quarto com cuidado. Deitei novamente ao lado do homem que dividia a minha cama e que agora, eu tinha certeza, dividia segredos com muita gente menos comigo. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Não era raiva, não era tristeza, era clareza. A verdade não estava parada, ela estava em movimento. E eu precisava estar preparada para quando ela decidisse aparecer. Existe um momento em que você percebe que a maior arma de quem mente é a normalidade. Nada muda de forma brusca. Não há gritos, não há confrontos. Há rotina, há sorrisos, há cafés da manhã bem servidos e perguntas educadas sobre o seu dia. Enquanto tudo parece normal, algo muito maior está sendo escondido. Foi nessa fase que eu entendi meu marido não estava tentando fugir. Ele estava tentando manter tudo exatamente como estava. Nos dias seguintes, ele passou a agir com um cuidado quase exagerado. Comprava flores sem motivo, perguntava se eu queria viajar, sugeria jantares tranquilos em casa. Comentava com frequência como era grato por termos uma vida estável, confortável, sem dramas. A palavra drama aparecia mais do que antes. Eu concordava com tudo, sorria, agradecia, me mantinha previsível, porque naquele ponto eu já sabia qualquer mudança brusca da minha parte poderia acelerar algo que eu ainda não entendia completamente. E eu precisava de tempo. Continuei encontrando o advogado da família sempre em locais diferentes, cafés discretos, salas de espera, ambientes onde ninguém presta atenção em duas pessoas conversando baixo. Ele me ajudava a organizar informações, a entender o que era relevante e o que era apenas ruído. Não é só sobre o carro, ele me disse numa dessas conversas. O carro é uma peça, mas o jogo é maior. Ele estava certo. As transferências bancárias indicavam uma relação contínua com a mesma empresa. A empresa, por sua vez, estava ligada a pessoas que não apareciam oficialmente em lugar nenhum. Nada ilegal à primeira vista, apenas opaco. Em casa comecei a notar algo novo. Meu marido evitava falar de decisões patrimoniais formais. Sempre mudava de assunto quando eu mencionava contratos cartório-documentos. Um dia comentou que talvez fosse melhor centralizar algumas decisões para facilitar. Você anda cansada, disse com um sorriso tranquilo. Posso cuidar disso por nós dois? Não respondi de imediato, apenas observei. Naquela noite fiz algo simples, mas revelador. Abri o computador dele enquanto ele dormia. Não procurei nada óbvio, apenas o histórico de acessos recentes, pastas abertas, arquivos movimentados. Um nome apareceu repetidas vezes, o mesmo nome da empresa para a qual o dinheiro era transferido. Não mexi em nada, não salvei arquivos, apenas memorize. No dia seguinte, recebi uma mensagem de uma amiga antiga, alguém que não via há anos. Disse que tinha ouvido comentários estranhos sobre uma concessionária de luxo sendo usada como fachada para negociações menos claras. Perguntou se eu sabia de algo. Meu estômago se contraiu. Respondi que não. Agradeci pela preocupação. Apaguei a conversa. À tarde, meu marido chegou mais cedo. Disse que precisava conversar. Sentou-se à mesa da cozinha com uma postura que eu reconheci imediatamente. Era a postura de quem vai dar uma notícia cuidadosamente ensaiada. Estive pensando, começou, que talvez seja hora de reorganizarmos algumas coisas. Colocar parte dos bens em meu nome para facilitar processos futuros. Ele falava com calma, como se estivesse sugerindo uma troca de móveis. É só uma formalidade, completou. Nada muda de verdade. Eu olhei para ele, para o rosto que eu conhecia tão bem, para o homem com quem compartilhei anos da minha vida, e pela primeira vez vi com clareza, aquilo não era proteção, era prevenção. Podemos conversar sobre isso com calma, respondi, com um advogado. A palavra advogado o incomodou visivelmente. Ele disfarçou, mas eu percebi. Tossiu, levantou-se, disse que talvez estivesse indo rápido demais. Naquela noite, ele dormiu mal. Revirava-se. Levantou 2 vezes para beber água. Checou o celular várias vezes. Eu permaneci imóvel.
No sábado seguinte, algo inesperado aconteceu. Recebi um envelope pelo correio, sem remetente. Dentro apenas uma cópia de um documento antigo, parte do processo de inventário dos meus pais. Um trecho estava sublinhado: encerramento antecipado por decisão administrativa. Não havia assinatura clara, não havia justificativa detalhada. Guardei o envelope sem dizer nada a ninguém. Naquele momento eu compreendi o verdadeiro preço da aparência manter tudo normal. Custava silêncio, manipulação e possivelmente vidas. Meu marido continuava acreditando que eu estava frágil, que eu não faria perguntas difíceis, que eu aceitaria decisões prontas. Ele estava errado, mas eu ainda não precisava provar isso. Na manhã seguinte, durante o café, ele comentou casualmente que viajaria novamente nos próximos dias. Disse que era algo rápido, que voltaria logo. Eu sorri e desejei boa viagem. Assim que ele saiu, liguei para o advogado. Marquei um encontro urgente. Eles estão se movimentando, eu disse. E não é para fugir, é para fechar portas. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então precisamos garantir que uma delas permaneça aberta, respondeu. Saí de casa com uma certeza incômoda, mas firme. A fase da observação estava chegando ao fim. A verdade não se esconde para sempre, ela cobra. E alguém sempre paga o preço da aparência. Eu sempre acreditei que o medo se manifesta com barulho. Engano meu. O medo verdadeiro é silencioso. Depois daquela conversa sobre reorganizar bens, meu marido mudou. Não de forma visível para qualquer pessoa, mas eu percebia. Ele passou a medir palavras, a evitar certos horários, a se antecipar a perguntas que eu nem tinha feito. Era como se estivesse sempre um passo à frente e ao mesmo tempo tropeçando nos próprios pensamentos. Na segunda-feira seguinte, ele viajou cedo. Disse que voltaria na quarta. Deixou a casa organizada demais, como quem fecha portas antes de sair. Beijou minha testa com uma delicadeza excessiva. Pediu que eu descansasse. Assim que o portão se fechou, eu respirei fundo. Era a janela que eu precisava. Passei o dia fora. Nada de movimentos bruscos, nada que chamasse atenção. Fui a lugares comuns, banco, mercado, farmácia. À tarde, encontrei o advogado em um escritório pequeno, discreto, longe do centro. Ele já tinha organizado tudo o que precisávamos. Se você quiser seguir adiante, disse ele com a voz baixa, precisa estar preparada para não voltar atrás. Eu não hesitei. Assinamos autorizações, organizei cópias, formalizamos pedidos que levariam dias para serem processados, mas que deixariam registros oficiais. Tudo dentro da lei. Tudo limpo. Era importante que fosse. Na saída, ele me olhou com cuidado. A partir de agora, você não é mais invisível, disse. Eles vão perceber. Eu sabia. Naquela noite, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi. Você anda fazendo perguntas demais, disse a voz do outro lado. Isso não é bom para uma mulher sozinha. Não respondi, apenas desliguei. Meu telefone vibrou segundos depois com uma mensagem: cuide do que é seu. Guardei o aparelho. Não chorei, não tremi. Apenas confirmei algo que já estava claro: o medo tinha mudado de lugar. Na quarta-feira, meu marido voltou. Entrou em casa com um sorriso ensaiado, mas os olhos estavam inquietos. Disse que a viagem tinha sido produtiva, que tudo estava encaminhado. Precisamos conversar, ele disse pouco depois, sentando-se à minha frente. Eu esperei. Algumas decisões estão sendo tomadas, continuou, e seria melhor se você confiasse em mim sem questionar. Confiança não se pede, respondi, se constrói. Ele ficou em silêncio. Pela primeira vez não tentou disfarçar. Você esteve com alguém? Perguntou. Estive, respondi, com pessoas que me ajudam a entender melhor a minha própria história. Ele levantou, andou pela sala, passou a mão pelo rosto, respirou fundo. Você está se colocando em perigo, disse finalmente. Eu vivi 3 anos acreditando numa versão conveniente, respondi. Isso sim era perigo. Ele não insistiu. Apenas assentiu como quem percebe que perdeu algo sem saber exatamente quando.
Naquela noite, ele dormiu no quarto de hóspedes. Eu permaneci no nosso quarto com a porta aberta, não por coragem, por decisão. 2 dias depois, algo aconteceu. Recebi uma ligação do advogado cedo. O carro foi movimentado novamente, disse ele. Temos registros, e dessa vez não foi discreto. Meu coração acelerou, mas a mente permaneceu clara. Onde perguntei. Um galpão fora da cidade, área industrial, um lugar que só existe para quem não quer ser visto. Desliguei e fiquei sentada por alguns minutos absorvendo a informação. O carro não era apenas um símbolo, era um problema que precisava desaparecer. À tarde, meu marido me avisou que sairia novamente. Disse que voltaria tarde. Não explicou, não pediu, apenas comunicou. Assim que ele saiu, eu fiz algo que ele jamais esperaria seguir até a casa de uma pessoa que ele detestava. Um homem mais velho, ex-advogado da família, alguém que ele tinha feito questão de afastar depois da morte dos meus pais, o mesmo que agora estava do meu lado. Está na hora, ele disse quando me viu entrar, ou você age agora ou eles fecham tudo. Sentamos à mesa. Ele abriu uma pasta grossa. Dentro, documentos que eu nunca tinha visto. Registros, anotações, cópias antigas. Seu pai desconfiava, ele disse. Não tinha provas suficientes, mas deixou rastros. Naquela noite não voltei para casa. Fiquei em um hotel simples, discreto. Avisei meu marido por mensagem que precisava de espaço. Ele respondeu rápido demais, perguntando onde eu estava. Não respondi. Na madrugada, recebi outra mensagem do número desconhecido. Você passou do limite. Sorri pela primeira vez em dias. Na manhã seguinte, acordei com uma certeza firme. Não era mais sobre descobrir a verdade. Era sobre controlar o momento em que ela apareceria. Voltei para casa à tarde. Meu marido estava lá, sentado na sala em silêncio. Olhou para mim como quem encara alguém que não reconhece mais. Você mudou, disse. Eu acordei e respondi. Ele não retrucou. Naquele instante, eu percebi algo essencial. Quem teme a verdade tenta antecipá-la. Quem a possui, espera. E eu já não tinha pressa. Há decisões que não pedem coragem, pedem frieza. Depois daquela noite no hotel, algo se estabeleceu entre nós. Não foi um acordo nem uma trégua. Foi uma distância silenciosa, pesada, impossível de fingir. Meu marido passou a sair cedo e voltar tarde. Eu deixei de perguntar. Ele deixou de explicar. A casa continuava funcionando, mas já não era um lar, era um cenário. Eu me mantive exatamente como ele esperava. Calma, educada, sem explosões emocionais, sem acusações. Continuei indo à academia no mesmo horário, fazendo compras no mesmo mercado, conversando com as mesmas pessoas. A previsibilidade era a minha melhor aliada. Enquanto isso, fora daquele teatro doméstico, as peças começavam a se alinhar. O ex-advogado da família, aquele que meu marido fez questão de afastar, passou a me ligar apenas uma vez por dia, sempre no mesmo horário, sempre com informações objetivas. Nada de teorias, nada de especulações, apenas fatos. O galpão industrial existia, o carro estava lá, não exposto, não registrado, não documentado, apenas escondido, e não estava sozinho. Há movimentação frequente, ele me disse, gente entrando e saindo, documentos sendo levados. Não é um lugar de armazenamento comum. Eu ouvi em silêncio. Você sabe o que isso significa? Ele completou. Eu sabia. Significava que alguém estava com pressa. Meu marido começou a demonstrar sinais claros de desgaste. Dormia mal, comia pouco, bebia mais do que antes, sempre justificando com reuniões. Certa noite deixou o celular sobre a mesa e foi tomar banho. Ele sempre o levava consigo. Aquilo não foi descuido, foi cansaço. Não toquei no aparelho. Não precisava mais. Na sexta-feira ele chegou em casa com uma proposta inesperada. Acho que precisamos viajar, disse. Sair um pouco, arejar a cabeça. Olhei para ele. O convite não era carinho, era contenção. Para onde? Perguntei. Qualquer lugar, respondeu rápido demais. Só nós dois. Sorri com suavidade. Agora não disse. Estou resolvendo coisas pendentes.
Ele assentiu, mas o maxilar se contraiu. Aquilo não estava nos planos dele. Na manhã seguinte, recebi a confirmação que eu aguardava uma transferência de posse estava prestes a ser finalizada. Um documento antigo, nunca concluído, agora surgia de forma conveniente para encerrar um ciclo. Se aquilo fosse assinado, muita coisa se tornaria inalcançável. Eles querem fechar antes do fim do mês, disse o advogado. Depois disso, não há retorno. Eu respirei fundo. Então faremos antes, respondi. Passei o sábado inteiro fora. Encontros breves, conversas diretas, nada registrado em mensagens, nada que pudesse ser rastreado. Eu sabia exatamente onde pisar e onde não deixar marcas. À noite, voltei para casa e encontrei meu marido sentado na sala no escuro. Apenas a luz da televisão ligada sem som. Onde você esteve? Perguntou. Cuidando do que é meu, respondi. Ele levantou devagar, caminhou até mim. Você não sabe com quem está lidando, disse baixo. Eu sei, respondi, e é por isso que estou calma. Ele me encarou por longos segundos. Pela primeira vez vi algo diferente em seus olhos. Não era raiva, não era desprezo, era cálculo. Você acha que tem controle, disse ele, mas não tem. Ainda não concordei. Naquele momento, algo se rompeu. Não houve gritos, apenas a certeza mútua de que a próxima jogada não seria discreta. Na segunda-feira, recebi uma intimação para comparecer a um cartório. Um procedimento simples segundo o documento, um ajuste final, um detalhe burocrático. Sorri. Era ali que tudo convergia. Avisei meu marido que iria resolver questões pessoais. Ele não reagiu, apenas observou. No cartório, encontrei 3 pessoas que eu conhecia bem demais. O advogado que não era mais da família, um representante da empresa ligada às transferências e alguém que não deveria estar ali, mas estava. Meu marido. Ele me olhou com surpresa contida. Não esperava que eu tivesse sido chamada, nem que estivesse pronta. O tabelião começou a explicar o procedimento. Palavras técnicas, voz neutra. Papel sobre papel. Quando chegou o momento da assinatura, eu pedi a palavra. Antes de prosseguirmos, disse com a voz firme: gostaria que constasse em ata a origem completa deste documento. O ambiente mudou. O representante pigarreou. O advogado evitou meu olhar. Meu marido permaneceu imóvel. Há inconsistências, continuei. Datas que não coincidem. Registros que foram interrompidos e retomados sem justificativa. O tabelião interrompeu o processo. Precisaremos verificar, disse. Meu marido deu um passo à frente. Isso é desnecessário, afirmou. Estamos atrasados. Olhei para ele com tranquilidade. Atrasados para quem perguntei. O silêncio que se seguiu foi pesado. Naquele instante, eu soube não era mais sobre impedir algo, era sobre expor o suficiente para travar tudo. O procedimento foi suspenso. Saí do cartório com a sensação estranha de quem não venceu, mas também não perdeu. Era o meio do caminho o mais perigoso de todos. À noite, meu marido não voltou para casa. Recebi uma mensagem curta, você forçou. Respondi apenas com um ponto final. Porque o momento certo não é quando se age por impulso, é quando o outro percebe que não pode mais se mover. E isso já tinha começado. O silêncio voltou para casa antes dele. Quando cheguei naquela noite, encontrei a porta destrancada e as luzes apagadas. Não era descuido, era mensagem. Caminhei devagar até a sala, acendi apenas o abajur. A casa parecia menor, como se tivesse perdido o ar. Sentei-me no sofá e esperei. Ele chegou quase à meia-noite. Entrou sem fazer barulho. Tirou os sapatos com cuidado excessivo. Quando me viu sentada, parou. Precisamos conversar, disse como se aquilo ainda tivesse peso. Nós já estamos conversando há semanas, respondi, só não em voz alta. Ele suspirou. Sentou-se à minha frente. As mãos tremiam levemente. Não era medo de mim. Era medo do que já não controlava. Você travou tudo, disse. Criou problemas desnecessários. Eu impedi que fechassem portas, corrigi. A diferença? Ele passou a mão pelo rosto, olhou para o chão, depois para mim. Você não sabe o que está em jogo, insistiu.
Sei exatamente, respondi. Patrimônio, reputação, liberdade. Tudo o que você tentou proteger sozinho. O nome da empresa saiu da boca dele sem que percebesse. Uma frase curta, um detalhe. Bastou. Eu não reagi, apenas registrei. Eles não vão parar, disse ele. Se você continuar, vai se machucar. Não fui eu quem começou, respondi, mas posso ser quem termina. Ele se levantou bruscamente, andou pela sala, parou perto da janela. Você acha que está segura porque tem documentos? Perguntou. Porque tem um advogado antigo ao seu lado? Não respondi. Estou segura porque agora tudo tem testemunha. Ele virou-se devagar, o olhar endureceu. O que você fez? O necessário para que nada desapareça de novo, disse. Nem papéis, nem pessoas. A palavra pessoas o atingiu como um golpe seco. Ele entendeu. Finalmente, entendeu. Na manhã seguinte, a movimentação começou. Ligações, mensagens, pessoas tentando falar comigo por intermediários. Não atendi. Tudo o que precisava ser dito já estava formalizado, protocolado, registrado. Recebi uma notificação oficial, o procedimento suspenso no cartório gerara uma apuração maior. Nada dramático, apenas o suficiente para impedir qualquer pressa. Meu marido não saiu de casa naquele dia. Ficou no escritório, portas fechadas. Falava baixo ao telefone. Às vezes gritava, outras sussurrava. O medo não tinha mais elegância. À tarde, recebi uma visita inesperada. Uma mulher que eu conhecia apenas de nome. Trabalhara anos atrás na empresa do meu pai. Aposentada, discreta. Eu esperei muito tempo, disse ela, sentada à minha frente. Achei que ninguém mais lembrava. Colocou sobre a mesa uma pasta fina. Dentro, cópias antigas, relatórios interrompidos, um memorando interno com assinatura reconhecível. Seu pai mandou guardar, disse, caso algo desse errado. Nada ali era explosivo sozinho, mas junto ao que já existia, formava um desenho claro demais para ser ignorado. Naquela noite, meu marido tentou mais uma vez. Vamos resolver isso entre nós, disse, sem envolver mais ninguém. Já não é só entre nós, respondi. Nunca foi. Ele se aproximou, baixou o tom. Você quer o quê? Perguntou. Diga, eu posso consertar? Olhei para ele com calma. Algumas coisas não se consertam, respondi. Apenas se encerram. 2 dias depois, recebi a confirmação que mudaria tudo. Uma auditoria externa fora oficialmente aberta. Não por minha solicitação direta, por inconsistências acumuladas, excesso de pressa, documentos reapresentados, gente nervosa demais. Meu marido recebeu a notícia antes de mim. Soube porque ouvi o impacto do celular contra a parede do escritório. Soube porque ele saiu de casa sem me olhar. À noite ele não voltou. Na manhã seguinte, li a mensagem que ele deixou. Eu tentei te proteger do jeito que sabia. Apaguei. Proteção não se faz com mentira, nem com silêncio imposto. Naquela semana tudo desacelerou, e quando algo desacelera demais, é porque está sendo observado. Pessoas começaram a se afastar dele, convites cancelados, reuniões adiadas, o telefone tocava menos. Ele perdeu algo essencial à aparência de controle. Nos encontramos pela última vez em um ambiente neutro, público, seguro. Sentamos frente a frente como 2 estranhos que dividem uma história mal resolvida. Isso vai acabar comigo, disse ele. Não respondi. Vai acabar com a versão que você construiu. Ele me encarou. Não havia mais cálculo, apenas cansaço. Você venceu, disse. Eu sobrevivi, corrigi. Quando me levantei para ir embora, ele não tentou impedir. Não pediu perdão. Não prometeu mudança. Já era tarde para isso. Ao sair, senti algo raro, leveza. Não porque tudo tinha terminado, mas porque pela primeira vez eu não precisava mais sustentar nada que não fosse verdadeiro. O que vinha a seguir não seria rápido, nem simples, mas seria justo. E isso era suficiente. Quando tudo desacelera de vez, o que sobra não é vitória, é clareza. Depois da auditoria aberta, minha vida entrou em um ritmo estranho. Não havia mais confrontos nem tentativas de negociação. O telefone parou de tocar. As mensagens cessaram.
As pessoas que antes circulavam ao redor do meu marido desapareceram como se nunca tivessem existido. O sistema fez o que sempre faz quando percebe risco, afastou-se. Ele saiu de casa oficialmente 2 semanas depois. Levou roupas, livros, alguns objetos pessoais. Não discutimos divisão de nada, já não fazia sentido. O que estava sendo analisado não dependia mais da nossa vontade. Assinamos a separação em silêncio diante de um mediador neutro. Nenhuma lágrima, nenhuma cena. Apenas 2 pessoas reconhecendo que aquilo não podia continuar. Eu voltei a morar sozinha naquela casa grande demais. Nos primeiros dias, o silêncio pesava. Não era solidão, era luto. Luto pela vida que eu achei que tinha. Luto pela mulher que precisei ser por muito tempo para não fazer perguntas. Mas o luto diferente da mentira passa. Passei a organizar documentos com calma. Separar o que era meu, o que estava bloqueado, o que ainda precisava de tempo. Tudo dentro do processo. Tudo acompanhado. Sem atalhos. Sem pressa. Algumas noites eram mais difíceis, não pela falta dele, mas pela lembrança dos meus pais, pela consciência de que parte do que foi tirado deles nunca voltaria. Ainda assim, eu dormia melhor do que antes, porque agora eu sabia onde estava pisando. Meses depois veio a confirmação que eu já esperava, as irregularidades não seriam arquivadas. Havia material suficiente para seguir adiante. O que começou como detalhe burocrático se tornou algo maior do que qualquer um deles planejou. Não senti alegria, senti alívio. Meu ex-marido tentou contato uma última vez. Uma mensagem curta, quase educada. Perguntava se poderíamos conversar. Não respondi. Algumas conversas já se esgotaram antes mesmo de começar. Segui com a minha vida de forma discreta. Continuei trabalhando. Mantive minha rotina. Aprendi a desfrutar de coisas simples, caminhar sem pressa, preparar meu próprio café, desligar o celular à noite. Aos poucos voltei a confiar no meu próprio silêncio. Hoje, quando olho para trás, não penso em vingança como algo grandioso ou espetacular. Vingança para mim foi não enlouquecer, foi não gritar, foi não destruir tudo ao redor tentando provar algo. Foi agir no tempo certo. Aprendi que justiça nem sempre tem aplausos. Às vezes ela acontece em salas frias com papéis carimbados, vozes neutras e decisões lentas. Mas quando chega, muda tudo. Não reconstruí minha vida em cima do que perdi, reconstruí em cima do que entendi. Entendi que amor não exige cegueira, que proteção não pede submissão, que silêncio só é saudável quando é escolha, não imposição. Hoje moro em outro lugar, menor, mais leve, recebo amigos, rio sem culpa e principalmente durmo sem aquela sensação constante de estar sendo conduzida por alguém que escondia o caminho. Se você ouviu essa história até aqui, talvez algo nela tenha tocado você. Talvez não pelos detalhes, mas pelo sentimento, pela percepção de que muitas traições não vêm com gritos, vêm com normalidade demais. Se você vive no Brasil, em Portugal ou em qualquer outro lugar da União Europeia, saiba de uma coisa: histórias como essa não pertencem a um país específico. Elas acontecem onde pessoas confundem controle com cuidado e silêncio com paz. Se algo nessa história fez você refletir, eu convido você a comentar, dizer de onde você está ouvindo, compartilhar se quiser o que essa narrativa despertou em você. Às vezes, contar ou ouvir uma história é o primeiro passo para sair de um lugar onde já não deveríamos estar. Se este relato fez sentido para você, considere se inscrever no canal, acompanhar as próximas histórias e compartilhar com alguém que talvez precise ouvir isso agora. Obrigada por me ouvir até o fim. Algumas verdades demoram, mas quando chegam, libertam.